Bora lá, pessoal. Nesse editorial, os assuntos que nós vamos tecer aqui é CPMI, o Crivellati, que não compareceu na sessão hoje, o que isso implica e qual foi a postura do Arthur Maia, presidente da CPMI, e a gente vai falar, por óbvio, de Lula na ONU, né? Um show de obviedades, coisa que todo mundo já sabia e que não é novidade para ninguém. Lula é mais do mesmo. Repetiu aqueles discursos entediantes, conforme o Mangabeira Anga dizia. Então a gente vai dar uma analisada o que está acontecendo aí no Brasil e no mundo acerca da CPMI, acerca do presidente do Brasil. Bora lá? Vamos lá. Vamos começar com essa matéria aqui que eu acho interessante, do O Antagonista, da Cruzoé. Crivellati dá o cano na CPMI. Vamos lá, quem que é o Crivellati? O Crivellati era mais um dos ajudantes de ordem de Jair Messias Bolsonaro, assim como o Mauro Cid. E aí, não tinha ou não tem nenhuma ligação do Crivellati aos atos do dia 8 de janeiro, nada que justifique, e a gente vê que é mais um atropelo, mais sabe, mais enrolação mesmo. Só que aí, o Crivellati deu uma entrada no STF e pediu ao ministro Supremo, ao Supremo Tribunal Federal, para não comparecer. E aí, da primeira vez, a ex-chefe da inteligência da Polícia Militar do Distrito Federal pediu. E o Nunes Marques permitiu que ela não comparecesse. Agora, o Osmar Crivellati, que é tenente, também pediu para não comparecer. E foi autorizado, só que dessa vez pelo ministro André Mendonça, tá, pessoal? Olha só o trecho do habeas corpus. Concedo a ordem de habeas corpus para afastar a compulsoriedade de comparecimento, transmutando-a em facultividade, deixando a cargo do paciente a decisão de comparecer ou não perante a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos atos de 8 de janeiro de 2023. Aí o André Mendonça falou o seguinte, olha, ele é investigado. E se ele é investigado, ele não é obrigado, segundo a Constituição, a depor contra ele mesmo. Então, se ele está na condição de investigado, ele não precisa prestar depoimento. Ou ele vai para ficar calado. Então, entre dar uma decisão e falar, vai e fica calado, ou uma decisão de não precisa ir se não quiser, negou ali e falou, concedo habeas corpus, se não quiser comparecer, você não precisa comparecer. Quem não gostou nem um pouquinho disso aqui foi o Arthur Maia. O presidente da CPMI, Arthur Maia, quer que o STF garanta o direito da comissão de investigar. Ao criticar a liminar que desobrigou a presença do assessor de Bolsonaro, segundo o tenente Osmar Crivellati, o presidente da CPMI de 8 de janeiro, deputado Arthur Maia, do União Brasil, anunciou reuniões com ministros do Supremo Tribunal Federal e recursos contra as liminares. Ele quer ainda que os pedidos sejam feitos pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara dos Deputados, para que seja, inclusive, instaurado uma ADPF. O que é a ADPF? É uma ação de descumprimento de preceito fundamental, dizendo que os ministros do Supremo Tribunal Federal estão descumprindo preceitos fundamentais, ou seja, querem que seja criada uma regra ali sobre a interferência do STF ou não na CPMI. Segundo as palavras do Arthur Maia, a CPMI não está lá para brincar de CPMI, ela está lá para investigar. Pois é, a mesma indignação do Arthur Maia tinha que ser quando houve interferência do Lula na CPMI, colocando só a base do governo. E isso aí é um escárnio totalmente equivocado por parte do governo fazer isso, porque a CPMI é um instrumento de investigação. E aí vem uma matéria do Metrópolis, aqui do blog do Noblar, que diz o seguinte: CPMI de 8 de janeiro estuda acionar CNJ contra o André Mendonça. Arthur Maia já havia anunciado a denúncia contra o ministro Nunes Marques pelo mesmo motivo. Agora, o André Mendonça também será denunciado no CNJ, segundo o Arthur Maia. Os ministros indicados por Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal estão no centro mais recente da polêmica da CPMI de 8 de janeiro. Nunes Marques e André Mendonça devem ser denunciados ao CNJ por impedir que a comissão interrogue investigados de crimes correlatos ao ataque bolsonarista há 8 meses.
é muita hipocrisia a gente vê que estão revoltados porque fulano ou ciclano não vai poder comparecer. Lembrando que, segundo a visão do André Mendonça, até faz sentido, embora eu discorde. Eu acho que realmente o STF não deveria interferir. A CPMI é que tem direito ou não de convocar. Só que, por outro lado, eu acho o cúmulo do absurdo, uma aberração, ter um ministro que não comparece, tá? Que é blindado pelos próprios parlamentares, é o caso do Flávio Dino, que deveria, sim, ter ido para explicar as câmeras de segurança que não estão lá mais, sumiu as imagens, explicar a atuação, inclusive da Polícia Federal. É muita coisa que deveria ser aqui investigado, deveria fazer parte dessa pauta. Ou seja, cadê as pessoas que foram presas? A Cristina Grêmio, ela está fazendo um trabalho incrível. Ela que é colunista da Revista Oeste, ela está trazendo os investigados do ato de 8 de janeiro. Ontem ela trouxe uma moça que ficou 4 meses presa. O ônibus dela chegou às 9 horas da noite do dia 8, ou seja, enquanto a depredação acontecia, eles estavam num ônibus indo para quartéis, indo para o quartel do Distrito Federal para manifestar-se, para se manifestar. O que é legítimo é permitido. E aí ela chegou depois, ficou 4 meses presa por um flagrante de um crime que ela não cometeu. Ela foi para se manifestar. E aí a gente começa a perceber que realmente hoje está até fora de moda em falar em lei e em Constituição. E aí, para tentar sanar o problema um pouquinho, o presidente da CPMI, o Arthur Maia, disse que vai pautar a votação para convocar o ex-comandante da Força Nacional. Porque a CPMI há meses vem falando: cadê o emprego da Força Nacional? O porquê a Força Nacional não foi empregada? A Força Nacional estava sob o comando do Flávio Dino. O porquê que ela não agiu? O porquê jogar tudo só nas costas da Polícia Militar? Qual o motivo disso? E aí o Arthur Maia diz: então eu vou pautar. Mas não vai adiantar nada. A oposição é minoria. Hoje o governo tomou conta da CPMI. Vão recusar, vão rejeitar. E as pessoas que realmente precisavam ser ouvidas, o cara do relógio, enfim, todo mundo, não vai ser ouvido. E aí, eu acho o absurdo as pessoas terem 2 pesos e 2 medidas. Sinceramente, você acha que alguém combinar poses de foto é fazer um jornalismo sério? Não, não é. E aí, nada de investigação sobre esse cara. E aí você acha que uma mulher que pega um ônibus e vai parar na porta do quartel merece ser presa e pegar 4 meses? Tá de brincadeira. Isso provisório. Sem contar que vai ser julgada ainda e pode pegar 17 anos de prisão, porque agora o crime é multitudinário, tá? É um absurdo, é uma aberração. Vamos falar agora de Lula. Lula na ONU. Nada diferente do que a gente imaginava. E a gente já começa com Estadão. Nunca imaginei em dizer isso, mas eu tô gostando do Estadão? Tá dando prazer de ler as matérias do Estadão ultimamente? Estadão, na ONU, Lula diz que guerra na Ucrânia escancara a incapacidade coletiva dos países e defende Cuba. Pois é, Lula é presidente de Cuba ou do Brasil? Porque para defender Cuba ele vai muito bem, obrigado. Aqui do Brasil ele só critica a extrema-direita. Então, eu fiquei sabendo que teve até bolão em alguns lugares aí, tentando apostar se Lula ia falar de Cuba, se ia falar contra o imperialismo, se ia falar contra a extrema-direita. Eu perdi, eu apostei que ele ia falar de Bolsonaro. Não falou o nome de Bolsonaro e nem falou que Bolsonaro é o culpado pelo aquecimento global no mundo. Mas isso aí eu achei que ele ia falar. Ou seja, é o mesmo discurso de sempre. E os assessores de imprensa de Lula pediram: pelo amor de Deus, Lula, pelo amor de Deus, o Zelensky tá lá, o Putin tá te assistindo, não fala de guerra de Ucrânia, vai falar de Amazônia, vai falar do ativo, o único ativo que o Brasil tem. Lula, todo mundo tá babando o ovo, a esquerda aí, a militância. Lula voltou, Lula tá de volta. Não tá não, gente. Lula tem um ativo muito precioso nas mãos,
que é efetivamente o meio ambiente. O Brasil é uma referência em relação ao meio ambiente. E aí o Brasil se encontra num momento privilegiado e Lula não está sabendo usar isso no âmbito internacional. Se você parar para pensar, hoje nós temos a China. A China, mão de obra barata e produção de tecnologia, equipamentos. Se destacou. Estados Unidos é a potência que é. Um mercado sólido, pulsante, tem o dólar, é um destaque. Nós temos a Índia, que vem crescendo muito, uma população de 1,2 bilhão de pessoas, uma coisa assim extraordinária, gigantesca. E aí a Índia, ela vem se tornando alguém que vem ganhando projeção política, sabe, com programação, com tecnologia também. O Brasil tem 2 pontos, sabe, chave. Vou resumir o Brasil para você. O Brasil é uma Ferrari com gasolina suja no tanque e dirigida por uma pessoa que não sabe dirigir. É isso que está acontecendo. Porque se o Brasil ele aposta no meio ambiente, vamos lá, nós temos a Amazônia, então realmente é isso. Vocês, países que poluem, têm que nos indenizar. Nós temos a nossa produção verde. E aí a gente tem o agro. Nós temos capacidade para alimentar 1 a cada 7 habitantes do mundo. Então nós poderíamos ser a referência do agro mais pulsante. Lula vai fazer investimento do agro em Cuba, em Argentina, e massacra, chama de fascista o agro brasileiro. Esquece de falar de efetivamente o que ele tem potencial, que é a Amazônia, e vai lá para ficar conversando de Cuba e de Ucrânia. Faça-me rir. Tá na hora de crescer um pouco e sair do parquinho. Agora a conversa é de gente grande. Ou, pelo contrário, já está senil. Essa é a grande questão. Mas enfim, Lula foi lá, a assessoria dele pediu, pelo amor de Deus, não fala de Ucrânia, e o Lula falou de Ucrânia, e aí, Zelensky não aplaude. De todas as vezes que o Lula falou durante o discurso dele, ele foi aplaudido umas 3 vezes durante o discurso. Zelensky só olhou com a cara de, pelo amor de Deus, quem é esse cara? Por que dão tanta atenção para esse cara aqui nesse evento se ele está aqui só para falar besteira? E aí, se a gente for olhar, o Diário do Poder, o Cláudio Humberto aqui, falou o seguinte: Lula está lá em Nova York, gastou mais de 7 milhões. Isso aqui é só uma aspas aqui dentro dessa viagem de Lula. Só a viagem de Lula para Nova York compraria um hotel inteiro no Guarujá, tá? É só uma aspas que eu tinha deixado separado para falar com vocês. Repercussão. O antagonista repercutiu bem. Discurso de Lula foi um show de hipocrisia. E é assim que o antagonista pensa. Ele reverberou a Rosângela Moro. Mas o antagonista fez uma série de matérias falando aqui das atrocidades ditas pelo Lula. A UOL também. Na ONU, Lula diz que extrema-direita surge dos escombros do neoliberalismo. Será que não tem nenhum país de direita? Será que todos têm a visão identitária do Lula, a visão ideológica do Lula comunista? Sabe? Ah, nós somos os salvadores do proletariado. Ah, o mundo é assim por causa da extrema direita, por causa do capitalismo, o neoliberalismo é que fez isso. Tá de brincadeira, né? Lula cobra o fim do embargo a Cuba em discurso na ONU. Então, o papel do Lula é ir para a ONU para defender Cuba. Então, a gente começa a perceber a cada momento que nós não voltamos para o mundo, foi coisa nenhuma. Nós estamos nos tornando um bobo da corte do mundo ao falar tanta besteira. O Brasil tem um ativo muito grande. Lula, você pode até não gostar do Lula, mas uma coisa ele ainda tem voz. Ele ainda, por ser de esquerda, ele abre muito as portas para um mundo que tem uma nova ordem cada vez mais de esquerda. Isso é fato. Só que a gente precisa pensar na economia. E no quesito economia, já se mostrou que não sabem de nada.
Absolutamente nada. Só mandam bola fora. Brasil quer crescer? Dois são os caminhos: Amazônia e o agro. São os principais. Os outros, secundários, precisam evoluir. Mas esses dois precisam ser ainda mais potencializados, porque são os motores tanto do Brasil quanto do mundo que precisa de comida. Pode acontecer tudo nesse mundo, mas uma coisa eu garanto para vocês: gente ficar sem comida, isso não vai. País parar de exportar, de importar comida e alimento, isso não vai. Então, Lula erra demais em não apostar no agro. Beleza? É isso, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo editorial. A gente volta daqui a pouquinho.